Eu me chamo Gabriela Herculano, hoje eu tenho 33 anos, sou enfermeira e médica missionária. Hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu nasci e cresci num lar adventista, sou a terceira geração na minha família de adventistas e muitas pessoas podem achar que, para quem nasce num lar cristão ou num lar adventista já com os padrões, é bem mais fácil, né? Você já se sente como se já estivesse na linha em caminho da salvação, mas é totalmente diferente. Eu nunca tive uma experiência lá fora, no que as pessoas podem chamar de mundo, mas para ter um encontro com Cristo, às vezes dentro de um lar cristão, chega a ser um pouco mais difícil, porque você acaba se escorando na experiência do seu pai, da sua mãe, da sua família, e demora um pouco mais para você ter a sua própria experiência com Deus. E isso aconteceu comigo, tanto que eu demorei para me batizar. Aos 15 anos, o meu pai chegou para mim e perguntou: Gabriela, você acha que você vai para o céu se você não se batizar? Ou você acha que você precisa ir para o céu para se batizar? Eu não vou dar essa resposta para você como algo que vai ser para todo mundo, mas eu fui atrás da minha experiência pessoal a partir dos 15 anos. Eu comecei a me questionar: será que é um pré-requisito para ir para o céu? Será que Deus precisa que eu faça essa demonstração pública? E gastei 5 anos pesquisando para encontrar e ter a minha experiência pessoal com Deus, para saber se eu precisava ou não. E essa experiência me levou até os meus 20 anos, quando eu me batizei. E um ano depois do meu batismo, veio o meu primeiro chamado para a obra médica missionária. Eu estava com 21 anos, na época eu não estava cursando enfermagem, eu estava fazendo gestão hospitalar. E eu tive uma experiência fantástica com Deus e com o que muitas pessoas chamam de dom de línguas. Porque um missionário americano foi para minha cidade, ele foi fazer uma série evangelísticas e eu sempre muito encantada em relação ao inglês, mas eu nunca fiz um curso de inglês. Meu inglês é o verbo to be da escola, que todo mundo conhece, não é o suficiente para a gente se comunicar. E ele veio para minha cidade e eu estava sempre acompanhando ele e a pessoa que estava traduzindo ele. Só que um dia ele chegou para mim e disse assim: Gabriela, vai começar a série evangelística perto da sua igreja. Isso o tradutor traduzindo, ele falando e o tradutor traduzindo. E a pessoa que vai me traduzir, ela ficou doente. E a pessoa que está me traduzindo hoje não vai poder ficar comigo durante um mês. E faz 1 semana que eu estou orando a Deus e ele me falou que é você a pessoa que deve me traduzir. E eu olhei para ele e disse: o quê? Como assim? Eu, que nunca nem preguei na igreja, faz 1 ano que estou batizada e estou falando com você aqui em inglês através de um tradutor. Ele disse: olha, não importa, foi o que Deus me disse. Você conversa com Deus e vê o que ele vai dizer para você. Então eu orei, voltei para casa e todas as vezes que eu orava eu dizia assim: Senhor, eu sou muito jovem, eu não estou preparada para isso, eu não tenho experiência com tradução, ainda mais numa igreja, no evangelismo, 1 mês é muita responsabilidade, por favor, chama outra pessoa. E sempre que eu orava, Deus me respondia com um verso. Ele dizia assim: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não se compraz nele. E para mim aí estava a minha resposta. Então eu engoli um choro, fui com ele, e quando nós estávamos na sala pastoral, ele fez uma oração pedindo pelo dom de línguas para que Deus me ajudasse. E foi incrível, quando ele pegou o microfone, que ele começou a falar, eu ouvia como se alguém estivesse traduzindo simultaneamente no meu ouvido. E você pode pensar: Gabriela, isso pode ser coisa da tua imaginação. Não era. Porque o grupo que trouxe ele dos Estados Unidos para o Brasil, um grupo chamado Share Him, eles mandaram uma pessoa quase todas as noites para vigiar, para saber se eu não estava fazendo alguma coisa errada, eu não estava traduzindo errado. E eu não sabia. No final da semana que eles me disseram. E era muito interessante porque quando eu estava com ele lá no púlpito pregando, a nossa dinâmica de tradução era algo assim perfeito. Mas a gente estava fora da igreja e a coisa não funcionava do mesmo jeito. Teve um dia que a gente passou 1 hora no supermercado para eu entender que ele queria comprar aveia, oats. Eu não sabia o que significava essa palavra. Eu mostrei para ele tudo no supermercado. A última coisa foi um pacote de aveia.
E ele olhou pra mim, ele já é um senhorzinho de idade, ele olhou pra mim e disse assim, chateado, Gabriela, como pode ir lá na igreja você é uma pessoa aqui fora, você é a outra. E depois disso ele me fez um segundo convite. Ele me desafiou a dirigir uma escola médico-missionária numa cidadezinha próxima onde eu moro, onde eu morava, em Fortaleza, no Batoque. E eu disse para ele, mas Christopher, eu não tenho experiência com isso. A minha irmã foi para os Estados Unidos, está fazendo treinamento para isso. Eu estou no começo da minha faculdade. Ele disse assim, Gabriela, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você também não sabia traduzir, olha o que a gente fez durante o mês. Você está disposta a ir para o próximo passo? E eu fui com ele. Não foi fácil, nós coordenamos uma escola de evangelismo e saúde no Batoque. No ano seguinte ele me desafiou a coordenar outra, mas dessa vez já tinha minhas duas irmãs que tinham voltado do treinamento médico missionário e eu ainda não tinha feito treinamento, estava ali na prática, ralando no duro. Passei a cursar enfermagem e eu coloquei um propósito no meu coração de que quando eu terminasse a faculdade de enfermagem, eu iria também fazer o treinamento médico missionário. Mas a minha vida deu um giro de 360 graus nessa época. Porque quando eu fiz a primeira escola missionária, quando terminou, eu comecei a apresentar alguns problemas de saúde. E eu comecei a apresentar problemas gástricos, tinha muitas dores na boca do estômago, acordava no meio da noite vomitando, tinha que ir para o hospital, tomar medicação, e eu nunca tinha tido isso. E os médicos começaram a fazer pesquisa, medicação para isso, para aquilo, e disseram, você teve em algum lugar que a água não fosse bem tratada? E eu lembrei da escola de saúde, a gente era um manguezal, era uma cidade assim pesqueira, pouquíssima gente, então não tinha um tratamento de água muito bom. Descobriu que poderia ter sido uma ameba, não sei o que, fiz tratamento para isso, mas o problema ia e voltava, ficava flutuando. E isso foi de 2010 até 2014. A minha vida fazendo faculdade, tentando dar continuidade à obra médico-missionária e indo e voltando de hospital. Com muita dor, acordando no meio da noite, vomitando, os médicos fazendo diferentes diagnósticos e nunca chegava a um ponto de saber exatamente o que eu tinha. Em 2014 eu já tinha perdido muito peso. E estava tendo assim crises de pânico já, porque eu tinha medo de dormir e acordar no meio da noite com aquela dor horrível. Algumas vezes eu chegava a desmaiar, até que chegou ao ponto em que o médico disse, olha, a gente já fez muitos exames, a gente não consegue fechar um diagnóstico, nós vamos precisar te abrir, vamos precisar fazer uma cirurgia, uma videolaparoscopia exploratória para tentar descobrir o que é que você tem, olhar você por dentro. Eu tive que parar a faculdade e fui fazer. E foi aí que eu ouvi a palavra que deu um alívio e ao mesmo tempo mudou mais uma vez a minha vida. Endometriose. Eu não sabia exatamente o que era, mas foi muito bom pela primeira vez poder chamar o meu problema de saúde por um nome. Saber que não era algo da minha cabeça, porque muitos médicos disseram, é coisa da sua cabeça, tira férias, você é nova, faz isso, faz aquilo. Mas eu sempre passava muito mal no período das férias. E cheguei aí para psiquiatras, disseram assim, não, você está estressada porque alguma coisa está acontecendo no seu corpo. E é claro que afeta a mente. Quem sofre dor constantemente, claro que fica depressivo. Mas isso não é a causa principal. Então começamos o tratamento para endometriose. Para quem não sabe, endometriose, todas nós mulheres temos dentro do nosso útero um tecido chamado endométrio. E todos os meses esse tecido descama e a gente sangra, e é aí que as mulheres menstruam. Mas para quem tem endometriose, esse tecido não fica apenas dentro do útero, ele fica fora do útero, fica nos seus ovários, no seu intestino, pode pegar no seu fígado, no seu estômago, em qualquer lugar, até inclusive no cérebro ou no coração. Então todo mês, quando seus hormônios balanceiam que você deveria menstruar, em vez do sangue sair para fora, ele fica estancado dentro e isso causa muita dor, dá muito mal-estar. E era isso que estava acontecendo comigo. Então eu comecei o tratamento para endometriose. Medicação para dor, medicação para dormir, medicação para conter a menstruação, medicação para isso, medicação para aquilo. E assim foi uma flutuação de momentos na minha vida.
Até que chegou 2016, a endometriose e os problemas gastrointestinais deram um pouco mais de equilibrado na minha vida. Ganhei peso, consegui concluir a faculdade e eu falei, e agora, Senhor? Vou para os Estados Unidos, vou fazer a obra médico missionária, vou fazer meu treinamento e vou me capacitar para poder ajudar outras pessoas que passam por problemas semelhantes como eu. E mais ainda, eu tinha um objetivo, encontrar um tratamento natural para endometriose. Um tratamento que não tivesse tantos efeitos colaterais como aquelas medicações que eu estava tomando. Porque algumas me faziam inchar, outras me faziam ter diarreia, outras me faziam ter problemas na pele. Então, assim, tinha uma variedade de coisas que eu sabia que não era o plano de Deus nesse momento. E eu vim para os Estados Unidos, fiz meu treinamento no Wildwood Lifestyle Center. E aqui eu tive experiência com várias pessoas. Aprendi um pouquinho sobre hidroterapia, sobre suco verde, sobre geoterapia, coisas que aliviavam, mas ainda assim não me trazia a cura. Conheci pessoas que diziam estar curadas da endometriose, mas quando eu perguntava há quanto tempo, era um período tão curto, de alguns meses, 1 ano, 2 anos. Outras que disseram que para encontrar a cura tiveram que remover o seu útero, e eu disse, poxa, eu ainda nem sei se eu quero ter filhos, ainda nem casei, não tenho nem namorado. Pensar em remover o útero é uma coisa assim tão determinante na vida. Em 2017 eu voltei para casa e tentei dar continuidade ao projeto médico missionário na minha cidade. Criei um ministério junto com alguns amigos que eram enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, o que a gente chama de corpo de saúde. E estávamos atuando, fazendo treinamento de feiras de saúde na minha cidade. E os meus problemas de saúde começaram de novo, indo e vindo, indo e vindo. Idas para o hospital, voltando, medicação, troca isso, troca aquilo. Faz exercício físico, modifica a alimentação, hidroterapia, isso e aquilo, suplementa. E sempre assim, ia e voltava, e melhorava e voltava. E eu ficava sempre assim, poxa, Senhor. Quando eu paro para pensar, quando tudo começou, foi na época que eu decidi que eu iria te servir. Parece algo tão injusto você falar que quando você decide servir ao Senhor é o momento que os problemas começam a te puxar cada vez mais profundo. E foi aí que eu aprendi um dos maiores tratamentos que faz parte dos 8 remédios, a confiança em Deus. Saber que ali durante a tempestade, em meio à dor, que Jesus está presente. E quando ele disse pra gente, se fizeram isso comigo, o que vão fazer com os meus discípulos, com os meus seguidores? Você acha que a cruz foi fácil, Gabriela? Você acha que não doeu? Tá separado do Pai? Todo o peso de todos os pecados do mundo? E quando eu passei a olhar cada vez mais para Jesus e olhar cada vez menos para mim, eu só pedi a Deus uma coisa. Senhor, que toda essa dor tenha um significado. Que toda essa dor me ajude pelo menos a ajudar uma pessoa. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, pelo menos da maneira prática com que eu tenho passado, vai valer a pena. Em 2018, Deus trouxe uma pessoa que mais uma vez iria mudar a minha vida e todos os meus planos, porque quando eu voltei para o Brasil eu comecei a me preparar para a minha vida acadêmica, para fazer mestrado, crescer como uma profissional. Então Deus mandou hoje o meu esposo, na época era só o meu namorado, também enfermeiro, um desejo muito grande na obra médica missionária, e veio para o Brasil, a gente se conheceu e começamos a pregar na igreja juntos e começamos a atuar na obra médica missionária. E ele conheceu todos os meus problemas de saúde, tanto que a gente noivou em 2019, em março, e poucas semanas depois do nosso noivado eu passei muito mal e ele foi comigo para o médico e a gente descobriu que minha endometriose tinha espalhado e precisava fazer uma cirurgia assim o mais rápido possível para reduzir as dores e as possíveis complicações. Eu fiz a cirurgia, a segunda cirurgia, em dia 29 de abril de 2019, foi removida a endometriose e ele chegou para os meus pais e disse assim,
Eu gostaria de casar com a Gabriela o mais rápido possível pra gente estar pertinho pra eu cuidar dela, como um esposo. E também fazer algo que a endometriose, ela afeta muitas mulheres, que é a questão da infertilidade. E como eu não era casada e eu cresci em um lar cristão com os meus princípios, nunca tinha ideia de que se eu era fértil ou não. Então meu marido disse, você tá chegando numa idade em que vai ficando cada vez mais difícil essa questão de saber se pode engravidar ou não. Então se a gente casar e a gente começar a tentar a partir de agora, a gente pode ter uma possibilidade maior. Mas depois da cirurgia vieram mais medicações, mais complicações, mais flutuações. E eu achava que eu nunca ia acabar. Então Deus trouxe uma pessoa fantástica para minha vida, uma nutricionista que eu conheci em dezembro do ano passado. Ela começou a me mostrar, Gabriela, mesmo você sendo vegetariana, mesmo você procurando ter uma dieta mais vegana, mais natural, tem algumas coisas dentro da sua dieta que não ajudam em relação à endometriose. Por exemplo, quem vem para essa dieta mais natural acaba consumindo muito glúten e muita soja, o que faz aumentar o crescido do endometrial e pioram as suas dores. Olha, hoje em dia, além da endometriose, você tem síndrome do intestino irritável, você tem crise de fibromialgia e tudo isso vai piorar. Então, vamos ter que cortar mais algumas coisas da sua alimentação para ver se te traz mais qualidade de vida. Nossa, foi fantástico, porque eu já estava cansada de muita medicação na minha vida. E era mais uma coisa que eu pedi a Deus, Senhor, tira essas medicações. Além das dores que eu sinto constantemente, ainda tem os efeitos colaterais. Eu tô inchada. Eu sempre fui tão magrinha. Eu tô sentindo dores na coluna, dores articulares, coisas que estão piorando. Eu tô me sentindo uma velha, eu tô me sentindo presa no meu próprio corpo. E eu só tenho 33 anos. Então Deus foi cortando, de um por um, aqueles medicamentos. Até chegar ao ponto que ficou só medicação para endometriose. E eu fui um dia para minha médica e ela olhou para mim, todos os exames, ela disse assim, Gabriela, a partir de hoje, você não pode mais tomar medicação para endometriose. Porque toda a medicação que eu tomou esse tempo está causando alguns nódulos no teu fígado. Mas não se preocupa, a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar em busca de te trazer um bem-estar. Mas a partir de agora, você vai cuidar da sua endometriose com alimentação e exercício. Há uma médica que no começo dizia para mim que só alimentação e exercício não ia trazer a cura, estava agora me dizendo que alimentação e exercício era a minha única opção para a cura. Ela já estava aprendendo os tratamentos naturais. E tirei toda a medicação, comecei a parte mais natural da minha vida. E eu não vou dizer para você que eu estou curada. Eu posso dizer que os meus altos e baixos agora têm tido um espaço de tempo maior. Eu tenho me sentido tenho sentido meu bem-estar por um tempo mais prolongado. Mas quando foi em maio desse ano, Deus chamou minha atenção mais uma vez. No dia 7 de maio, eu estava começando a sentir as minhas dores de novo. Não estava conseguindo dormir novamente. E aquilo me causou uma angústia tão grande. Eu disse, Senhor, só faz 6 meses que aliviou a minha dor. Eu não acredito que a endometriose está voltando. Isso não pode estar acontecendo faz pouco tempo. Me dá um tempo maior. E eu cheguei a pensar de, por conta própria, voltar a tomar medicação. Mas aí Deus bateu lá na minha mente e disse assim, senhorita enfermeira, esses sintomas que você está sentindo pode ser outra coisa, não é só endometriose não. E foi aí que Deus me trouxe o maior presente da minha vida. Foi aí que Deus disse, não é endometriose não, Gabriela, você está grávida. E hoje eu e meu esposo estamos muito felizes, estamos esperando um menino. As dores ainda vêm e vão. Essa gravidez não tem sido tão simples quanto eu esperava. Mas eu tenho agradecido muito a Deus por essa experiência. E como eu disse para vocês, o maior dos 8 remédios é a confiança em Deus. E confiar na dor é saber que ali, quando eu me sinto fraca, que Deus me faz forte. E você pode.
Se eu posso, você pode também, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu espero que se a minha história ajudar você, uma única pessoa, saiba que você está dando significado maior à minha vida, à minha experiência, à minha dor.